Sejam todos bem-vindos à aula de Física. Aqui é o professor Clifford e hoje nós vamos estudar sobre as unidades de medida e conversões. Vamos dar continuidade àquelas aulas iniciais da abordagem inicial da física, sobre como a física funciona, como ela trabalha, onde ela é aplicada. Antes de tudo, é importante saber diferenciar três conceitos principais, tá? Grandeza física, o que é unidade de medida e a conversão. Nós vamos abordar primeiramente a grandeza física, a unidade de medida, e a conversão será mais para o final. O que é grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido e sempre acompanhada de uma unidade de medida. Então, o que você mede é uma grandeza física e o que vem acompanhado, o valor, é a unidade de medida, que vai ajudar a quantificar aquela grandeza. Então, por exemplo, se você pega uma régua e marca os valores que estão aparecendo na régua, você tem lá 30. 30 o que? A unidade de medida é centímetros, comprimento. Então, a grandeza física é o comprimento, certo? E metro, centímetro, decímetro seria a unidade de medida. Existe um conjunto de unidades que todo o mundo científico entende, que é adotado no mundo inteiro e que chama-se o Sistema Internacional de Unidades. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, o SI, o famoso SI. Como nem todo mundo usa o SI, o Sistema Internacional de Unidades, é importante saber fazer conversão entre o Sistema Internacional, o SI, e o sistema usual. Então, por exemplo, nós temos algumas unidades de medida que não pertencem ao Sistema Internacional de Unidades, que é o conhecido sistema inglês. Por exemplo, as nossas medidas são dadas em metros, centímetros, decímetros. Nosso padrão é o metro. Mas no inglês nós temos a jarda, milha, polegadas, então outras unidades de medidas. Um outro exemplo? A velocidade. A velocidade é uma grandeza física, beleza? Grandeza física é velocidade. Por quê? Porque a gente pode medir a velocidade. Então normalmente a gente costuma usar o que é usual na velocidade. Quando você olha o velocímetro de um carro, pode ver que ele estará marcando os valores em quilômetros por hora. Mas o Sistema Internacional de Unidades, ele adota como padrão o metros por segundo. Então é aí que vai entrar a conversão. Nós podemos converter de quilômetros por hora para metros por segundo para o Sistema Internacional de Unidades. E essa conversão eu vou explicar mais para frente, vou explicar já já. Primeiramente, para podermos ter essa noção, vamos abordar algumas grandezas físicas e suas definições, conhecidas como grandezas primitivas, porque a composição dessas grandezas me dão a base para poder formular questões, equações físicas. A primeira unidade de medida, então nós vamos ver as unidades de medida. A primeira unidade de medida que a gente vai ver será o comprimento. Muito bem. Essa medida, o comprimento, está na nossa vida o tempo inteiro. E uma das formas dela se expressar é através do metro. Então, o metro é a unidade de medida. A grandeza física é o comprimento e a unidade de medida é o metro, que é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades, do SI. Metros são as unidades de medida mais usadas no comprimento, simbolizado pela letra M minúsculo, beleza? Se você precisar converter metros para outras unidades, então se liga só nessa relaçãozinha aqui. Então esse aqui, metro, representado com M minúsculo, beleza? Então, uma relaçãozinha que dá para a gente fazer algumas conversões. Essas conversões podem ser feitas através de uma simples regra de 3. Então, por exemplo, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Um hectômetro ou um HM é igual a 100 metros. Um decâmetro, DAM, é igual a 10 metros. Um metro é ele mesmo, que é igual a 1 metro. Um M, que é igual a 1 metro. Um decímetro, um dm, é igual a 0,1 metro.
Assim, 1 centímetro, 1 cm, é igual a 0,01 metro. E por fim, 1 milímetro, 1 mm, é igual a 0,001 metro. Essas unidades de comprimento, metro, decímetro, centímetro, milímetro, você encontra na aula que eu já expliquei para vocês sobre o Sistema Internacional de Unidades. Lá tem uma tabela cujos prefixos têm os valores, tem uma tabela de prefixos e os valores na frente sendo demonstrados, ok? Muito bem. Superfícies ou áreas também são medidas em metros, tá? Mas como as medidas de áreas são feitas a partir da largura e do comprimento, ou seja, são duas medidas, logo a gente vai utilizar o metro quadrado, são duas unidades de medida de metro. Então metro vezes metro, metro quadrado, que é o m minúsculo elevado ao quadrado. Então, anota aí, para o quilômetro quadrado, 1 km ao quadrado é igual a 1 milhão de metros quadrados. O hectômetro quadrado, 1 hm ao quadrado, é igual a 10 mil metros quadrados. Decâmetro ao quadrado, 1 dam ao quadrado, é igual a 100 metros quadrados. Atenção para o metro quadrado. 1 metro quadrado vai ser igual a 1 metro quadrado. Complicado, né? Decímetro quadrado, decímetro ao quadrado, né? 1 dm ao quadrado é igual a 0,01 metros quadrados. Centímetro quadrado, ou 1 cm ao quadrado, é igual a 0,0001 metro quadrado. E finalmente, 1 milímetro quadrado é igual a 1 mm ao quadrado, que é igual a 0,000001 metro quadrado. Atenção, você tem que prestar muita atenção. Como essas medidas são levadas ao quadrado, os valores convertidos para metro precisam ganhar o dobro de zeros, já que temos que multiplicar pelo dobro de potências de 10. Beleza? Essas relações aí podem ser escritas com a notação científica, que eu expliquei na aula passada de notação científica. Dá uma olhadinha lá, que é a base para a gente poder expressar esses valores, ok? Se a explicação estiver embolada, se embolou aí, se colou as placas, dá uma pausa, volta de novo, volta o vídeo de novo, bebe um copo d'água, relaxa e pode ver de novo o vídeo. E se você está tranquilo, vem comigo para volumes. O volume, essa medida também deve ser expressa em metros, só que isso vai acontecer a partir de 3 dimensões, carinhosamente apelidados de largura, altura e comprimento. Resumindo a missa, vamos usar o metro cúbico em m elevado ao cubo nessas unidades. Quilômetros cúbicos é 1 km ao cubo, que é igual a 1 bilhão de metros cúbicos. Hectômetro cúbico, 1 hm ao cubo, é igual a 1 milhão de metros cúbicos. Decâmetro cúbico, 1 dam ao cubo, é igual a 1000 metros cúbicos. O metro cúbico é o próprio metro cúbico. Decímetro cúbico, 1 dm ao cubo, é igual a 0,001 metros cúbicos. Centímetro cúbico, 1 cm ao cubo, é igual a 0,00001 metro cúbico. 1 milímetro cúbico, 1 mm ao cubo, é igual a 0,0000001 metro cúbico. Ninguém merece tanto zero assim, né? Para simplificar esse lance, é só relembrar da notação científica que a gente já viu, das medidas que multiplicam potência de 10, ok? Agora vamos terminar bem, ou melhor, com ela, a velocidade.
essa belezura costuma complicar a cabeça dos alunos, porque além de comprimento, essa danada também está relacionada ao tempo, ou seja, em grande parte das questões podemos encontrar valores de velocidade expressos em quilômetros por hora ou metros por segundo. Para te ajudar, tenha em mente que essas duas medidas podem e devem ser convertidas entre si, caso você precise. Usando a relação 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Ah, mas de onde saiu esse valor? É quando você converte metros para quilômetros e segundo para horas, para fazer essa conversão, ou seja, quilômetros para metros e horas para segundo. 1 quilômetro são 1000 metros e 1 hora são 3.600 segundos. Aí vai pegar 3.600 dividido por 1000, que vai te dar esse valor de 3,6. Lembrando que a grandeza tempo não trabalha no sistema decimal, logo suas conversões não envolvem potência de 10, mas sim valores que variam de acordo com o que você quer encontrar. Para descomplicar sua vida, a gente desenha também uma tabelinha aí com exemplos de valores que mais aparecem no Enem, nos vestibulares e que são muito utilizados nas questões de física. Então, se você tem 5 metros por segundo, ao fazer a conversão para quilômetros por hora, usando essa relação aí que eu acabei de mostrar, a gente vai descobrir que é igual a 18 km por hora. Continuando desse jeito, 10 metros por segundo é igual a 36 km por hora. 15 metros por segundo vai ser igual a 54 km por hora. 20 metros por segundo igual a 72 km por hora. 25 metros por segundo igual a 90 km por hora. E 30 metros por segundo igual a 108 km por hora. Essa conversão aí é simplesmente você pegar o valor que está em metros por segundo e multiplicar por 3,6, que você vai encontrar o total em quilômetros por hora. Apenas isso. Se você quiser fazer a conversão ao contrário, de quilômetros por hora para metros por segundo, é só pegar o valor e dividir por 3,6. Viu só? Não parece aquela coisa tão difícil de entender, né? Então, caso você tenha alguma dúvida, revise o vídeo quantas vezes você quiser. Beleza? Então, vamos encerrar por aqui. E espero que você tenha compreendido esses conceitos, né? E também espero você na próxima aula. E vamos que vamos. Forte abraço.